As pessoas têm altos e baixos, a vida tem altos e baixos, a história do mundo tem altos e baixos. Claro que os romances de época não são diferentes e os contos desse livro têm muitos altos e baixos. Isso falando tanto da história quanto da qualidade. Vem comigo que eu te explico esses altos e baixos. A ideia da antologia Romances de Época é simples, mas tem um apelo enorme pra mim. Reúne vários contos de época em um só lugar, né? Então várias aventuras, fugas, traições, desentendimentos, várias quebras de decoro e das regras sociais. Porque pra quem aí lê romance de época sabe, né? Esses personagens parecem assim santinhos, mas assim, são todos uns depravados que nunca respeitaram o decoro. Eu sou mega fã de qualquer coisa de época, né? Essas histórias têm um apelo pra mim, mas é claro, né, elas têm que ser bem escritas, e é aí que mora o perigo. Com o passar do tempo, eu até comecei a me questionar, né, se era eu que estava sendo exigente demais, né, querendo ser muito chata, sendo muito crítica com alguns dos livros que eu li. Mas aí eu conversei com outras pessoas e eu vi que tem outras pessoas que pensam do jeito que eu penso, né, e esse jeito é bom português é item básico de qualquer obra publicada. Dito isso, então, nesse livro você vai encontrar então contos muito bons, mas no caminho até eles tem algumas minas terrestres, vamos dizer assim, né? Vulgo contos cheios de erros. Eu não vou citar quais os contos, meu objetivo aqui não é expor os contos nem as escritoras, é mais dar um feedback assim pra evolução. Porque às vezes a gente tá cometendo erros, a gente faz coisas erradas que ninguém chega pra gente e fala, né, tipo, que a gente tá cometendo esse erro, então a gente às vezes nem sabe, né, nem se dá conta que tá cometendo aquilo. Às vezes então é preciso que alguém chegue e fale, olha, isso aqui tá errado, faz direito. É assim que a evolução humana funciona. Vou mostrar alguns exemplos pra ilustrar o que eu tô falando. Fazendo com que Bianca dê apenas um pequeno sorriso desconcertado por ter sido pega em flagrante. Flagrante, isso mesmo. Tipo, isso é coisa que uma simples releitura do conto já resolvia, porque Jesus amado, flagrante. Antes que a morena, designada a trazer notícias do Visconde, pudesse sequer abrir a boca, as portas pesadas e de madeira decoradas com pequenos anjos são abertas, causando um estrondo fazendo que ambas dessem um pulo de susto, enquanto a rainha com seu vestido bufante de noiva surgia enfurecida com seus cabelos ruivos, deslizando pelos ombros, fuzilhando sua dama de companhia e melhor amiga, Bianca, que apenas engole em seco por ter a fúria da rainha dirigida para ela. Além dos erros, né, óbvios, vocês repararam que tudo isso é uma única frase. Não tem um mísero ponto final na conclusão assim dos raciocínios, tipo, é só uma sequência de vírgula. Sua voz some assim que ela vê os olhos negros e em chamas da rainha, que rapidamente coloca os braços embaixo dos seios. Tá, eu sei que fugir do lugar comum, né, criar novas metáforas, novas expressões, é interessante, né, é criativo, mas colocar o braço embaixo dos seios... Eu tive que parar um pouco pra pensar se ela tinha realmente, assim, se o que ela queria dizer realmente era cruzar os braços, porque de início eu imaginei um bagulho, tipo, que eu fiquei tipo... Leva um pequeno lenço de seda à têmpora, porque estava suando com receio de aquele casamento não sair. É tão inconveniente suar, né, gente? Assim, esse suor aí, ó. Me irrita. Ok, mas chega de falar de coisa negativa, vamos falar de coisa boa e não é a TechPix. Se você não pegou essa piada, você faz eu me sentir velha. E é bom nem mencionar a TechPix, porque os contos são muito melhores que a TechPix. São eles então, vou colocar os títulos deles aqui pra vocês. O Último Baile, Ana Puena Ravena. Um Véu de Esperança, Dai Fernandes. A Bailarina, o Curioso e seu irmão, Moira Bianchi. Segredos Reais, Raquel Machado. Sobre o Último Baile, o que eu tenho pra dizer é que a história é bem interessante. Ela se passa aqui no Brasil durante o período de transição, né, da monarquia pra república, e os protagonistas dela se envolvem sem conhecer a identidade um do outro, né? Fica um mistério, eles não revelam nomes, não revelam nada. Só que inevitavelmente uma hora eles iam ter que, né, revelar seus nomes um pro outro. E quando isso acontece, eles percebem que ela é da nobreza, então ela tá lá dentro da corte real, e ele tá lutando pela república, ele quer a abolição da monarquia. Então é tipo Romeu e Julieta no Brasil, né? Como fazer esse romance funcionar, né? Entre uma nobre e um republicano. Já num Véu de Esperança, esse daqui é de longe o meu conto preferido. A história é calma,
vai revelando os fatos aos pouquinhos, né, as migalhinhas de revelações sobre a história. E nele a gente vê a história então de um amor duradouro, de um amor forte, que pode prevalecer, né, que consegue prevalecer através de muita luta sobre um grande obstáculo, vamos dizer assim, um obstáculo quase intransponível, né, mas esse amor conseguiu. É excelente, assim, ó, só leiam esse conto. E aí a gente tem um outro também, que é A Bailarina, o Curioso e Seu Irmão, que é outro conto que tem um plot twist que, olha, eu vou te contar. Ele te engana o tempo inteiro, assim, ele fica dúbio, ele nunca revela de fato, assim, as coisas, ele vai naquela jogada, será que foi isso, será que não foi? E, tipo, ficou muito bom, isso foi ótimo. A história é um pouquinho acelerada, mas é porque muita coisa tá acontecendo o tempo inteiro, mas não ficou, assim, coisas demais, né, coisas em excesso. Eu, pelo menos, gostei. E por último tem Os Segredos Reais, né, que é um conto de uma escritora amiga minha, que é a Raquel Machado. A protagonista é a Sophia Wilde, né, que é uma agente de uma, vamos dizer assim, uma instituição de espiãs, né, só de mulheres, e essa é a minha coisa preferida do conto. Ter protagonismo feminino, né, em um romance de época, ver mulheres em cenas de poder, né, ou como espiãs, ou coisas assim, não sempre a dama em busca de um marido, é revigorante. E o segredo, né, que tá para ser revelado, né, o tal do segredo real, também é bom, né, o conto não corre muito com as coisas que acontecem, né, a leitura foi bem agradável. Então, por mais que alguns contos tenham sim os seus problemas, é sempre importante a gente apoiar a literatura brasileira, até para que essas escritoras consigam aprender, evoluir e cada vez melhorar a escrita delas, né, porque somente a prática leva à perfeição. Fala aí, você em geral curte mais livros de contos ou romances completos? Eu, pessoalmente, geralmente sou mais fã de romance completo, né? Um livro bonitinho, aquela história. Comenta aí embaixo pra eu saber. E já que você vai descer a tela pra comentar, já deixa o like no vídeo, ajuda um monte na divulgação, gente, é muito importante. E se inscreve no canal também, né? Tu vai estar ali igual. E eu vejo vocês no próximo vídeo.